E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma leitura aqui de Mateus 7. Mateus 7, vamos fazer essa leitura aqui. Continuando o nosso estudo aqui do livro de Mateus. O amor e prudência ao julgar. Vamos começar no julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro, do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Vamos lá pessoal, tem muita gente que gosta de falar essa frase. Olha, não julga não para você não ser julgado, né? Olha, não me julga não porque você, com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar. Pessoal, as pessoas podem julgar a gente. E vão julgar. E vão julgar pelas nossas atitudes, pelo nosso procedimento, pela nossa constância, pela nossa firmeza na fé. Tudo isso é motivo para julgamento. As pessoas estão nos observando. Então, quando você tem aquela fama de que cai muito, né? Que é uma pessoa inconstante na fé, uma pessoa que nunca está firme, que está sempre, né, tendo recaídas, então as pessoas param de dar crédito a você. A verdade é essa, as pessoas não dão crédito a quem não tem constância, a quem não tem firmeza. Elas querem ver, elas não querem palavras. Palavras o vento leva, né? Palavras movem, mas exemplos arrastam. Então, e as pessoas estão cansadas de palavras. A verdade é que o que você precisa fazer é ser exemplo. Quando você chega cheio de amor para dar, cheio de palavra de Deus para dar para uma pessoa que não dá crédito a você, ao que você fala, é como se você estivesse dando pérola aos porcos. Elas não estão nem aí para o que você fala, elas estão aí para o que você é, para o que você vive. Então, primeiro, se conserta com Deus, arruma a tua casa para tentar ajudar alguém. Caso contrário, se você continua sendo essa pessoa inconstante, desanimada, triste, abatida na fé, a pessoa que não tem comunhão com Deus, não ora, não jejua, não batalha. Então, não que você tenha que mostrar isso para os outros, você não precisa mostrar nada para ninguém, mas você precisa ser firme com Deus. Sendo firme com Deus, você vai passar essa segurança para as pessoas. E elas vão acreditar no que você fala. Fora isso, você vai estar só jogando pérola aos porcos. E o que mais vai acontecer? Elas vão se voltar, ainda vão te arrasar. Porque você não é firme, como é que você está pregando palavra de Deus se você nem consegue viver? Então continua aqui no versículo 7 agora. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Né? Quanto mais Deus, né? Deus é muito melhor. Aí ele fala, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Então, vamos lá. Se a gente quer mal, quer o melhor para os nossos filhos, por que você acha que Deus quer o seu mal?
Por que que você acha que esse sofrimento que você está passando vem da parte de Deus? Deus quer que você sofra? É isso que Deus quer que você pense. Deus quer que você raciocine. Que você pense o seguinte: não é possível que a minha vida seja uma bosta, seja essa droga que é, e que Deus está fazendo isso na minha vida. Então, se a sua vida é ruim, se você sofre o tempo inteiro, você já sabe que o motivo disso não vem de Deus. Porque Deus não é maluco, Deus não é malvado, Deus não é um padrasto ruim, abusador. Não, Deus é pai. Como um pai vai dar para o filho o pior? Você daria o pior para os seus filhos? Não. Então, se a gente que é ruim, que é mal, né? A gente que pensa em se vingar, né? Pensa tanta coisa ruim na vida, a gente que pensa tudo isso, a gente ainda consegue querer o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus. O que Deus não quer para a sua vida, o que Deus quer para a sua vida é maravilhoso, é tudo de bom. Ele vai dar o que você pedir. Você tem que pedir. Deus não é obrigado a saber, é por isso que a importância de você orar. A gente já falou sobre isso no outro capítulo. A importância de orar é você saber pedir a Deus também. Tem que falar com Deus. Uma das formas de se relacionar é pedir. Os filhos pedem para os pais: pai, me dá aquele brinquedo, pai, me dá aquele negócio. O pai, vendo que o filho merece, ele vai lá e dá. Tenta entender as coisas, que as coisas são simples. As coisas com Deus são tudo, todas elas são simples. Quando minha filha pede alguma coisa, eu penso se ela merece ou não. Se ela não merece, eu não dou. Se ela merece, eu dou. Continuando o versículo 3: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos lá, estamos lendo Mateus 7, então a gente está falando agora das portas. São duas portas, uma apertada e uma larga. Para você entrar no céu, ter vida eterna, que leva à vida, a porta que leva à vida eterna, ela é apertada. Apertada por quê? Porque é difícil entrar. Sabe por que é difícil entrar? Porque o mundo, ele vive em função da porta larga, em função das facilidades, em função das coisas fáceis desse mundo. Tudo que dá prazer à nossa carne, é para isso que o mundo vive. Então, assim, quando você entra em outro caminho, no caminho que o mundo não vive, que é o caminho de Deus, que é o caminho das coisas corretas, o caminho da honestidade, o caminho da caridade, do amor, né? Da mansidão, do domínio próprio, né? Da longevidade, longanimidade, paciência. Tudo isso, quando você entra nesse caminho, nesse caminho, esse é o caminho contrário ao mundo. O mundo é briga, é inimizade, é vingança, é tudo que a gente já sabe de ruim. É a carne, é fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Então vamos continuar aqui. Acautelai-vos, porém, versículo 15. Já sabe o que é o caminho estreito e o caminho largo, né? É você que decide por onde você vai andar. Um caminho estreito vai te levar à vida, a uma vida com Deus, uma vida eterna. O caminho largo vai te levar à morte eterna, que é o inferno. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, claramente, diretamente. Jesus vai falar: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui ele está dizendo dos falsos cristãos. Pessoas, ele não está falando aqui de pessoas que não conhecem a Deus. Ele está falando de pessoas que têm a oportunidade de conhecer a Deus. Muitos conhecem a Bíblia, são árvores, mas que não produzem frutos bons. Tanto é que ele fala que muitos dirão: Senhor, Senhor, fizemos a tua vontade, né? Nós expulsamos demônio, profetizamos, falamos da tua palavra, falamos do Senhor, fizemos até milagres em teu nome e a gente não vai poder entrar. Você imagina essa situação, uma pessoa dizer que serve a Deus, mas o interior dela é cheio de maldade. Sabe por que essas pessoas não vão entrar? Essas pessoas não vão entrar porque elas fizeram isso para a glória delas, não foi para a glória de Deus. Tudo que fizeram foi para elas, entendeu? Foi para crescerem, para crescer o nome delas e não o nome do Senhor. Não foi para glorificar a Deus, mas para glorificar a si. Então, elas profetizaram, elas expulsaram demônios, elas fizeram tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus tem poder. Ela vai expulsar o demônio. Em nome de Jesus ele tem que se submeter. Mas tudo que elas fizeram foi para a glória delas, não foi para a glória de Deus. E é por isso que Jesus fala que eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Vocês praticam a iniquidade. Cheio de maldade no coração, né? Fazendo fofoca. Pelos frutos se conhece a árvore, né? O que está dizendo aqui. A sua vida vai dizer se você serve a Deus ou não. A sua vida vai mostrar se você serve a Deus ou não. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, difícil falar isso, hein? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha o que ele está falando aqui, de duas pessoas que escutam a palavra. Escutaram, as duas escutaram. Aquele que escuta e pratica, e aquele que escuta e não cumpre. São duas pessoas que escutam. São duas pessoas que têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não são pessoas ignorantes, não são pessoas nécias, não são pessoas que desconhecem, crédulas, não. São pessoas que ouvem a palavra de Deus. Umas praticam, outras não praticam. Se você ouve e não pratica, você está nessa condição da pessoa que faz todo o sacrifício, que trabalha, que luta, né, que está construindo a sua vida, mas tudo vai cair de uma hora para outra. De uma hora para outra você vai cair. Se você não tem raiz, você é um desarraigado. Você não tem raiz, você vai cair e vai ser grande a sua queda. Você precisa da raiz, você precisa cuidar do seu interior. O seu interior precisa estar forte, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Isso é edificar sobre a rocha. Edificar a sua vida sobre a rocha é estar cheio do Espírito Santo. Buscar a Deus, procurar conhecê-lo de fato e de verdade. Aí sim, você vai ter uma casa edificada sobre a rocha, você vai ter base, você vai ter como sustentar-se de pé. Fora isso, se você não conhece a Deus,
se você está servindo a Deus, louvando a Deus, você pode estar no ministério do louvor, no ministério do evangelismo, no ministério do presídio, do que você quiser fazer da vida, dando comida para mendigo na rua, ministério de trabalhos sociais, ministério que você quiser da tua vida, até da palavra, tá? Se tudo que você faz você não tem como base o Espírito Santo, se você não conhece a Deus, se você não busca a Deus, se você não tem intimidade com Deus, se você não edifica a sua vida sobre a rocha, uma hora vai chegar um momento difícil na sua vida que você vai falar assim, Deus não está comigo. Deus não está comigo. Tá demorando tanto a acontecer as coisas. Deixa eu falar outra coisa aqui para vocês. Deixa eu ir lá em Salmos 27, para você entender isso aqui mais ou menos. Salmos 27, versículo 13. Deixa eu ver se é 13. Aqui, ó. Versículo 13, Salmo 27, versículo 13. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, ele morreria se ele não cresce. Assim é a pessoa que edifica a casa sobre a rocha. Quando a pessoa edifica a casa sobre a rocha, ela sem dúvida pereceria se não cresce, mas ela crê. Então ela não vai perecer. Ela crê que vai ver a bondade do Senhor na vida dela. Aí ele fala completo em Salmo 27, 14, diz, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Entendeu? Esse aqui é quem edifica a casa sobre a rocha. Quem não edifica, quando chegar o problema, quando chegar a tempestade, que é o que a gente está falando lá em Mateus, vamos voltar lá agora, Mateus 7, versículo 28, não é isso? Não, 27. Olha lá, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu e foi grande a sua queda, ou seja, a queda vai ser grande. A queda vai ser tão grande que vai derrubar outras casas. Porque muita gente está olhando para você hoje. E às vezes sabia que quando você cai um montão junto. Fala assim, pô, se aquela pessoa caiu, imagina eu. Tem gente que pensa assim. Então vamos lá. Aconteceu, versículo 28, vamos continuar. Para a gente tentar não alongar muito o vídeo. Como já tem 18 minutos, né, já alongou bastante. Mas os capítulos são longos, a gente tem que fazer isso. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. A autoridade de Jesus se dava pelo exemplo que ele era. A sua autoridade, o seu falar, quando você prega, você precisa ser exemplo do que você prega. Precisa ser exemplo do que você fala. Precisa dar testemunho do que você fala. Você não pode viver como um hipócrita. Aquele que fala, mas não vive o que fala. Você tem que viver o que você fala. E é por isso que a multidão se admirava do discurso dele e da doutrina dele. Porque ele ensinava com autoridade, ele ensinava de coisas que ele fazia. As pessoas não dão crédito. Não tem autoridade pessoas que falam e não cumprem o que falam. E não praticam o que falam, entendeu? Essas pessoas são motivo de deboche. Por isso que ele fala aqui, ó, quando ele fala que não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Ou seja, as pessoas vão despedaçar você. Quem é você para falar? Você não tem autoridade para falar sobre isso, você não é exemplo disso. Então elas não dão crédito a quem não é exemplo. Entendeu? É exatamente isso. Infelizmente, eu já sou mau exemplo de muitas coisas. Muitas coisas. Muitos que vão ver esse vídeo aqui talvez não deem o mínimo, a mínima importância porque estão vendo.
Porque eu já fui mau exemplo de muitas coisas. Eu já caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei várias vezes. Então, há muitos que estão vendo o vídeo vão falar assim: ah, daqui a pouco ele cai de novo. Mas graças a Deus eu levantei. Não importa para Deus o quantas vezes você caia. Importa para Ele quando você se levanta. Desde que eu me levante, claro que eu não quero cair, nunca mais, em nome de Jesus eu vou cair. Mas desde que eu me levante, isso é o mais importante. Que eu quero entrar no céu, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer Jesus pessoalmente. E eu tenho conhecido todo dia que eu leio a Bíblia, eu conheço um pouco mais do meu Senhor. E sou muito feliz por isso. Talvez eu conheça a Deus hoje mais do que eu conheço há 20 anos. 20 anos de queda, caindo, levantando. Hoje eu tenho um relacionamento que eu nunca tive com Deus. Isso é maravilhoso. Espero que você também conquiste isso. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que é Mateus 8. Tá bom? Fica com Deus aí, gente. Um excelente dia para vocês.